Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a revisão dos conteúdos que nós já estudamos, então nós vamos revisar todos esses conteúdos. Seria interessante vocês estarem assistindo novamente aos vídeos que eu passei para vocês. Quem tiver a oportunidade, a possibilidade de estar assistindo, vai ser muito importante assistir esses vídeos novamente. Então, hoje nós vamos recapitular todo o conteúdo sobre as camadas da Terra, desde as camadas mais internas até as camadas externas do nosso planeta. Nós vamos estar recapitulando esse conteúdo hoje, ok? Então, nosso planeta Terra, ele é dividido em camadas de acordo com as suas propriedades, as suas características. Quais são essas camadas? Então, internamente, o planeta Terra ele é dividido em crosta, que é a parte externa do planeta. Essa parte aqui nós temos. A crosta, ela é formada basicamente por rochas no estado sólido. Depois nós temos a descontinuidade de Morovik. Essa descontinuidade é entre a crosta e o manto. Depois nós temos o manto. O manto ele é formado por rochas no estado líquido, ou seja, rochas derretidas. Abaixo do manto, nós temos a descontinuidade de Gutenberg, que é a segunda descontinuidade. E abaixo da descontinuidade, entre o manto e o núcleo, nós temos uma descontinuidade, nós temos o núcleo. O núcleo é dividido em núcleo externo, que é formado basicamente de ferro e níquel no estado líquido, e o núcleo interno, que é formado basicamente de ferro e níquel no estado sólido. Então, eu tenho crosta, rochas no estado sólido, manto, rochas derretidas, núcleo externo, ferro e níquel derretido, e núcleo interno, ferro e níquel no estado sólido. Aqui nós conseguimos visualizar bem as descontinuidades. Então, nós temos a crosta, uma camada muito fina ali. Abaixo da crosta, nós temos a primeira descontinuidade de Morovik, manto e a segunda descontinuidade de Gutenberg. E aí, nós temos o núcleo interno e o núcleo externo. O movimento da crosta. A crosta, ela está em um lento e constante movimento. Por quê? Nós temos uma teoria que defende, que se chama teoria da deriva continental, onde os continentes estão em um lento e constante movimento. Essa teoria, ela defendeu a hipótese que a crosta terrestre possui descontinuidades e é fragmentada em diversos blocos, onde ocorre, então, a formação de grandes blocos. Cada bloco corresponde a uma placa tectônica, que se desloca pelos movimentos de convecção do magma. Então, esse magma ele está em movimento, automaticamente faz com que essa crosta ela fique em constante lento movimento. Esse movimento pode ocasionar o surgimento de cadeias de montanhas, quando o movimento das placas uma ao encontro da outra, e também o surgimento de falhas geológicas, quando essas placas elas se afastam uma da outra. Então, ali nós temos a crosta continental, bem mais espessa do que a crosta oceânica, e aí nós temos justamente o encontro entre essas duas placas tectônicas. E aí, então, onde essas duas placas se encontram, igual ali nós temos a placa continental e a placa oceânica, onde elas se encontram, nós temos o que nós chamamos de falha geológica, que é justamente onde ocorre esse encontro. Onde nós temos o encontro dessas placas, essas placas elas podem realizar, como são fragmentadas, dois principais movimentos. Um movimento que elas se encontram, uma vão ao encontro da outra, como nós temos o caso aqui embaixo, ó. Essas placas, uma tá indo ao encontro da outra. E nós temos quando as placas, elas se afastam uma da outra. Quando elas se encontram ou se afastam, elas realizam dois movimentos. Uma ao encontro da outra, como nós temos esse exemplo aqui, são movimentos do tipo convergente. Já quando essas placas se afastam uma da outra, como aqui, ela realiza um movimento, nós chamamos de movimento divergente. Professora, qual é o problema do movimento dessas placas tectônicas? Esse movimento, como ele é lento e constante, na verdade, o movimento nós temos o que ocasionaria
terremotos e tudo mais. Mas, justamente no encontro dessas placas, é onde nós temos a maior incidência de vulcões, surgimento de vulcões e também terremotos e maremotos. Então, onde ocorrem essas falhas geológicas, que é o encontro dessas placas, onde a extremidade delas, e aí ela se encontra com uma outra, nós temos o maior surgimento de vulcões, terremotos, maremotos e tsunamis. Vocês estão vendo que esses pontinhos vermelhos, eles significam vulcões ativos. Ao redor dessa placa pacífica, nós temos o que nós chamamos de anel de fogo ou círculo de fogo. É a região mais ativa do planeta. O que quer dizer isso? Com maior número de vulcões ativos. Justamente por quê? Porque é o encontro de placas tectônicas. Essa é uma placa gigantesca. Então, ao redor dela todinha, nós temos o surgimento de vulcões, terremotos e maremotos com maior incidência. Nós falamos, então, de toda a parte interna do planeta Terra. Crosta, manto e núcleo. Agora, nós vamos estudar a parte externa do nosso planeta. A parte externa ela é formada também por camadas e cada camada tem a sua propriedade. Quais são essas camadas, professora? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e a última camada, a exosfera. Vamos falar das características de cada camada. A primeira camada, aqui embaixo, ó, troposfera. A troposfera é a camada onde nós respiramos, é a camada de ar que a gente respira, formada por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. É onde ocorrem os fenômenos climáticos, como chuva, vento, raios, e onde os aviões circulam também. Acima da troposfera, nós temos a estratosfera. A estratosfera é a segunda camada atmosférica. E a estratosfera é muito importante. Por quê? Na estratosfera, nós temos a camada de ozônio, que é a camada de um componente químico, O3, que tem a função de filtrar os raios ultravioletas do Sol. Então, essa camada é responsável por filtrar os raios ultravioletas. Acima da estratosfera, nós temos a camada central, que é a mesosfera. A mesosfera é a camada do meio, é a camada onde nós temos aí uma temperatura muito baixa. Acima da mesosfera, nós temos a termosfera, termo, porque ela aquece, imagina, ela sai de menos 100 graus da mesosfera e ultrapassa os 1000 graus positivos. Então, é a camada mais quente. Na termosfera, nós temos o surgimento da aurora boreal e nós também temos uma outra característica da termosfera. Na termosfera, nós temos a ionosfera, que é uma parte da termosfera que tem a função de emitir as ondas de rádio. Então, ela reflete as ondas de rádio. Então, essa é a função aí da ionosfera. E, por último, nós temos a exosfera, que é a última camada atmosférica, onde não existe gravidade. E aí, ela não tem um limite bem definido. E é formada basicamente de hélio e hidrogênio, onde nós temos todas as nossas estações espaciais. Então, desde a parte interna até a última camada atmosférica, nós temos núcleo, manto, crosta, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, formando, então, todas as camadas do nosso planeta Terra, ok? Espero que tenham entendido. Eu tinha feito até uma outra gravação, só que aconteceu um probleminha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me perguntando, que eu vou sanando as dúvidas de vocês. Mas nós vamos ter uma atividade agora de revisão. Espero que todos façam essa atividade. Tendo dúvida, já me manda pergunta no WhatsApp que eu vou tirando as dúvidas de vocês. E aí depois nós vamos fazer essa correção de uma forma diferenciada, ok? Muitos e muitos e muitos beijinhos. Até a próxima aula, com muitas e muitas e muitas saudades. Eu não vejo a hora de poder estar junto com vocês. Muitos beijos, até mais. Tchau, tchau, meus amores.